Boa noite, estamos no ar em mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e estou muito feliz de estar aqui com vocês, transmitindo conteúdo de extrema relevância. Dê uma olhadinha no nosso programaço de hoje. Eu acho que tudo começou quando você assistia aqueles filmes, né? E aqueles filmes de artes marciais com Bruce Lee, e você olhava assim e ele se defendendo e combatendo o mal. E justamente esses filmes, eles traziam muito isso e fazem despertar essa vontade. Tanto é que terminava um filme, aí a criançada, os amigos, tudo se reunia para pegar e tentar fazer os golpes que apareceu no filme. E ali surgiu essa paixão pela arte marcial. A questão dela ter a disciplina, a hierarquia, esses conceitos que muitas vezes são muito falhos hoje em dia, na criação das crianças que a gente tem hoje. Falta às vezes essa disciplina a mais, essa questão do respeito ao próximo, ao respeito ao mais velho. E a arte marcial, a base dela é justamente isso. Ela não forma só aquela pessoa por esporte, ela forma a pessoa para a vida. Cada vez mais os homens estão perdendo aquela sexualização do ato médico do exame e já preocupando com a sua própria saúde. A próstata tem uma anatomia fantástica, que ela é um órgão interno extremamente difícil de ser acessado de forma cirúrgica, mas ele é muito fácil de ser tocado ao exame físico, sem abrir uma barriga, sem fazer. Então, assim, o exame físico da próstata é uma coisa que parece que foi Deus que colocou daquele formato para ser fácil. A gente vê cada vez mais homens procurando atendimento urológico, né? Homens que até um pouco antes a gente tem a idade para começar a fazer o rastreio do câncer de próstata, alguns se preocupam e começam até um pouco mais precocemente. Olha que maravilha! Então esse trabalho de conscientização dando certo, né? O câncer de próstata é uma doença que pode se apresentar de diversas formas. Entendi. Né? Então, quando a gente pega esse câncer na fase mais inicial, não sendo um tumor muito agressivo, às vezes a gente consegue fazer uma cirurgia curativa e parar por ali. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora temos um bate-papo espetacular, vamos falar de esporte e temos o privilégio de conversar com o subcomandante da Guarda Municipal de Várzea Grande e campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, Alexander Ortiz. Olha, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite e estar retornando ao nosso programa, mas a primeira vez aqui comigo, Alexander. Muito Sim. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é sempre bom a gente estar trazendo, né, as conquistas na qual a gente consegue, luta bastante para conseguir e está mostrando e incentivando toda a população, principalmente as crianças, nas modalidades esportivas que ajudam no desenvolvimento pleno de um jovem, de um adolescente como o jiu-jitsu. Olha, a arte marcial, ela traz, assim, vários conhecimentos, habilidades, ela transforma, né, o caráter e os valores das pessoas, assim, principalmente os jovens, as crianças que se envolvem com o jiu-jitsu ou algum outro tipo de arte marcial, com certeza tem um melhor desenvolvimento, né, Alexander? Você concorda? Com certeza. A arte marcial por si, ela tem a questão dela ter a disciplina, a hierarquia, esses conceitos que muitas vezes são muito falhos hoje em dia, na criação das crianças que a gente tem hoje. Falta às vezes essa disciplina a mais, essa questão do respeito ao próximo, ao respeito ao mais velho. E a arte marcial, a base dela é justamente isso. Ela não forma só aquela pessoa por esporte, ela forma a pessoa para a vida. E com esses conceitos, né, diversos projetos sociais têm resgatado crianças que, se você fosse analisar o histórico da família, o histórico da vizinhança, eram crianças que tinham tudo para dar errado e, graças a alguns projetos sociais, elas floresceram e hoje são cidadãos de bem dentro da sociedade. Olha que maravilha! E existe também um fortalecimento do equilíbrio mental, né? Ela proporciona isso, a arte marcial. A arte marcial, além do desenvolvimento físico, motor,
né, que é essencial. Hoje em dia, o que se desenvolve mais nas crianças é a questão do celular. Ela fica com aquele condicionamento físico diminuído, a questão dos reflexos, às vezes, diminuído, o tato dela também ela perde por conta do contato excessivo com os aparelhos eletrodomésticos, né, tanto o computador como o celular. Sim. E o esporte, ele justamente vem nessa parte de fazer atividade física, de fazer com que a pessoa tenha mais equilíbrio, que ela tenha mais autoconfiança. Perfeito. Então, o esporte em si, todas as artes marciais em si, ela traz essa questão. E ela consegue, com isso, né, ser uma pessoa mais centrada. Ela sabe se comportar de uma maneira melhor em diversas situações, em situações às vezes de crise, ela consegue ter um comportamento mais equilibrado. E o esporte tem essa grande vantagem, principalmente as artes marciais, que leva isso, esses conceitos, para dentro dessas crianças e desses adolescentes. Olha, eu quero saber tantas coisas, assim, até como é ser um exemplo, né? Essa sua trajetória até aqui. Mas vamos começar do início. Quando que você entendeu que você tinha aí não só uma paixão, eu acredito, como é que foi esse seu primeiro contato? Como isso se desenvolveu na sua vida? Eu acho que tudo começou quando você assistia aqueles filmes de tarde, né? O grande dragão branco, sim, né? E aqueles filmes de artes marciais com Bruce Lee, e você olhava assim e ele se defendendo e combatendo o mal. Eu acho que esses filmes até fizeram que eu escolhesse a profissão na qual eu sigo, né? Essa questão de você combater o mal, de você proteger o mais fraco. E justamente esses filmes, eles traziam muito isso e fazem despertar essa vontade. Tanto é que terminava um filme, aí a criançada, os amigos, tudo se reunia para pegar e tentar fazer os golpes que apareceu no filme. E ali surgiu essa paixão pela arte marcial. Você quis aperfeiçoar. Aí o que acontece? Só que na época a minha família não tinha posse o suficiente, eu não conseguia pagar uma academia, né, pra gente estar participando. E não tinha também tantas academias. Sim. Aí a primeira arte marcial na qual eu entrei era um projeto social que ensinava o karatê. E o karatê eu fui até a faixa amarela. Aí no fim acabou parando o projeto. Aí quando eu vim para Cuiabá, passei no vestibular tanto em Campo Grande como aqui, que eu sou de Campo Grande, né? E vim para cá, passei no vestibular lá e aqui. E por gostar de Cuiabá, da movimentação da cidade, das pessoas que eu tinha algumas amizades por aqui, eu acabei escolhendo em ficar por aqui, fazer a faculdade por aqui. E já logo na época da faculdade também, eu comecei a lecionar, a trabalhar, estudava, né, durante o dia e lecionava à noite. E conheci um dos alunos meu que eu dava aula para o 2º grau, ele era um professor de artes marciais, de taekwondo. Ele convidou para participar, o professor Darcy, ele convidou para participar da escola dele. E comecei a fazer o taekwondo e comecei a gostar da arte marcial também, né? Só que daí por conta da faculdade não consegui prosseguir durante muito tempo. Posteriormente a isso, aí eu comecei a fazer o Aikido também, né? Aikido. Eu comecei a fazer o Aikido aqui em Cuiabá com Pedro Sano. Daí depois foi o sensei Daniel, né? E por último o sensei Eduardo, onde eu cheguei até a faixa marrom. Aí na época, por conta de correria, eu comecei a fazer o mestrado na UFMT também, e não tinha tempo praticamente, eu acabei parando. E me afastei durante 2 anos das artes marciais. Olha só. Quando foi em 2015, né, não, 2016, aí um amigo meu que fazia musculação junto comigo, que é o Roger, ele convidou para fazer jiu-jitsu na academia. E daí desde então eu comecei a fazer o jiu-jitsu na faixa branca, sem pretensão nenhuma. Eu participei de um campeonato e daí desse campeonato estadual eu consegui a medalha de ouro, né? E aquilo foi me motivando cada vez mais. Do campeonato estadual, participei de mais um, fiquei em primeiro lugar de novo. E daí, por conta de ter participado do campeonato estadual, ele já abria a brecha para você ir para o campeonato brasileiro. E foi onde eu peguei e consegui a medalha de prata no campeonato brasileiro, né? Gente, que maravilha. E já nesse primeiro ano, aí por conta de ter participado do brasileiro, fui para o Mundial. Aí fui para o Mundial e consegui a medalha de ouro no campeonato mundial. Olha que trajetória. De início. Alexander, esse seu bom desenvolvimento no jiu-jitsu, que se tornou até campeão brasileiro, você acredita que essas outras artes marciais que você praticou antes te favoreceu?
Favorece, com Porque certeza. o jiu-jitsu, ele é relativamente novo, né? Ou não? Ele é Não, uma arte antiga? O jiu-jitsu, ele tem duas divisões. Ele tem tanto o jiu-jitsu brasileiro, que ele foi desenvolvido pela família Gracie, quando veio o jiu-jitsu do Japão para cá, e ele foi adaptado pelo Hélio Gracie, né? E através da família Gracie que ele pegou e se expandiu, foi conhecido no mundo inteiro o jiu-jitsu brasileiro. Mas existe o jiu-jitsu também dentro do Brasil que segue a linha do jiu-jitsu do Japão também. Olha, só tem duas modalidades então. Não, é a mesma arte marcial, a única Sim. coisa é que algumas técnicas e nome das técnicas é diferenciada. Entendi. Então, e ele tomou essa notoriedade no mundo, né, principalmente aí no MMA, né, por conta da família Gracie. Ele é ele é praticado mais no solo, né? Isso, o jiu-jitsu você começa, você ele começa começa em de pé? pé, aí tem as quedas e o judô, bateu as costas no chão, é ippon, finaliza. No jiu-jitsu você chegou ao chão, é apenas o início. Ali você vai desenvolver todo um jogo para ou ganhar por pontos daquele oponente ou finalizar o oponente com estrangulamento ou com uma chave. Entendi. E a imobilização também, né? Você consegue imobilizar, tem um tempo certo? Não, imobilização não. Não? Ou você pega, daí você faz ponto, dependendo da posição, você faz pontos, aí dependendo do que for, chega no final da luta, você tem uma quantidade de pontos maior. Você pode ganhar por pontos ou por finalização. E você ganhou a sua medalha de ouro como? A medalha de ouro agora, nesse último brasileiro, eu lutei uma modalidade na qual tem o jiu-jitsu com kimono e o sem kimono, né? Com o kimono eu consegui a medalha de prata, né? E no sem o kimono, que era a primeira vez que eu estava participando sem kimono, eu consegui a medalha de ouro e eu ganhei com uma finalização. E é mais dificultoso sem o kimono? Sem o kimono Porque você não tem onde pegar? Sem o kimono, com certeza, ela dificulta bem mais e cansa mais do que até mesmo com o kimono. Quando você chegou para esse campeonato, você se sentia preparado? Você chegou na sua melhor forma física? Como é que estava? Físico, mental? Com o kimono, foram 2 dias de luta. No primeiro dia, eu lutei a modalidade com kimono. E eu lutei peso, né, que é a faixa etária e o peso, que eu lutei peso pesado. E eu estava super bem. Fiquei em segundo lugar, fiz 2 lutas. Na terceira foi para a final, fiquei em segundo lugar com kimono, peso pesado. Aí, depois dessa luta, eu fui lutar o absoluto. O absoluto como que é? É com kimono também, só que você luta com todos os pesos que tem. Olha então você pode só. lutar com um rapazinho de 130 quilos, 150, de 2 metros de altura. Meu senhor! Inclusive eu fiz até um meme no Instagram. Eu peguei e filmei 2 do que eu lutei, né? Um era só 1,85 m, quase 1,90 m, né? E forte também. Daí você pega e ainda fiz um meme. Quando você olha a chave do absoluto, né? Aí você olha, não tá tão difícil assim. Mas de repente você vê com o próximo, daí entra o próximo que eu lutei, que ele tinha quase 2 metros de altura e 140 quilos. Meu Deus! Essa proporção, né? Uma pessoa com muito alta e com uma estrutura física maior é uma dificuldade no esporte do Sim. tipo do jiu-jitsu, né? É uma dificuldade muito grande, Sim, né? sim. Porque o jiu-jitsu é muito técnica, mas além da técnica você precisa de força. Força. Aí você tem que pegar e subir a técnica ao máximo para conseguir superar a força daquele adversário. E o que aconteceu, a pergunta que você falou, no primeiro dia eu estava super bem, confiante e tudo. Só que na luta do absoluto, um dos indivíduos que eu lutei, ele tinha 125, 130 quilos, bem mais pesado do que eu. Ele pegou, eu fui empurrar, ele prendeu o meu braço com o kimono e eu fui empurrar ele com o meu braço preso e mais o peso dele. Eu fiz uma força tão grande que acabou rompendo parcialmente o músculo superior do peitoral. Olha E na hora que eu Alessandro. empurrei naquele gás todo, eu peguei, ouvi o barulho, track, e a dor. Aí eu já baixei o braço e daí essa luta eu peguei e perdi. Ele veio no braço e na hora que ele veio no braço eu já desisti porque estava doendo Sim. muito. Chegou de noite, né, eu não conseguia tirar a camiseta com a dor no braço. Eu falei, vixe, amanhã eu não vou conseguir lutar.
Não, tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Tomei um anti-inflamatório, né? Daí de madrugada acordei para tomar anti-inflamatório de novo, né? Liguei pro meu médico, agradeci ao Dr. Clever, que sempre me acompanha, sempre tá lá junto, orientando também. Precisa, né? Precisa. Ainda mais se você quiser num nível de competição, você tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento às vezes nutricional também. Hoje você tem essa equipe que te acompanha. Tenho. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas continua lá, você tomou 2 anti-inflamatórios. Tomei 2 e daí antes eu tomei mais um, que deu o período, né, de 6 horas. Tomei um anti-inflamatório e tomei mais um analgésico. Aí a dor passou, por causa do anti-inflamatório e analgésico, a dor passou, mas eu estava lesionado. Sim. Aí fui para a luta, né? A primeira luta consegui vencer ela, fui para a segunda, só que mudando a tática, deixando o braço machucado para trás, o que geralmente era na frente eu deixei para trás, né? E consegui vencer também, daí pegando o primeiro lugar no sem kimono, aí fui pro absoluto, onde eu fiz a primeira luta, né? E perdi, daí na segunda luta perdi pro finalista também. Mas também, né? Olha só, foi uma... Não conseguia, tanto é que foi uma missão quase impossível, né? Foi. Lesionado é muita coragem, porque pode evoluir a lesão, né? Na hora eu nem pensei nisso. Não pensou nisso, eu tô aqui e vou lutar. E chegou a hora do intervalo, mas já dei uma olhada no próximo bloco. Infelizmente, hoje, as nossas crianças e jovens, eles carecem, eles são pobres de boas referências. Infelizmente. São poucas pessoas que eles pegam e conseguem ter boas referências, e tanto de costume, como de moral, como de princípios, e falta isso para essas crianças. Então, quando você pega, se dedica a uma arte marcial e você tem uma vida que ela possa ser seguida de uma forma ou outra. Todo mundo é falho, mas você naquele cotidiano seu, você consegue seguir uma vida que às vezes a pessoa fala, legal, eu quero seguir por esse caminho. Estamos de volta para o último bloco desse bate-papo descontraído com Alexander Ortiz. Alexander, falando dessa parte de preparação, eu quero saber um pouquinho de como é a sua rotina. Olhando para você, ver que você está em forma, você leva isso a sério. Sim. E isso aí faz parte para que você tenha êxito também nessa participação que você faz nesses grandes campeonatos. Como é que é a sua rotina? Tanto nos treinos quanto nos cuidados, né, com a alimentação e o acompanhamento também. Quais profissionais te acompanham? Sim. Antes eu treinava mais no período noturno, né? Só que por conta, às vezes, do serviço, um dia tem uma reunião, outro dia tem um evento, outro dia tem uma operação. Então eu vi que estava atrapalhando muito a ser uma continuidade dos treinos. Sim. Aí eu mudei, eu comecei a acordar às 5h30 da manhã. Olha só. Aí treino das 6 horas até às 7, chego em casa. Isso é paixão. Chego em casa, tomo banho, né? Tomo café da manhã, tomo um banho e aí visto a farda e vou pro serviço. Então eu mudei justamente o treino da parte de física para o período matutino, justamente para evitar esse choque com diversas operações, reuniões que aparecem. Quebra, né? Quebra aquela rotina que você precisa ter essa rotina. Sim. Na sua vida. E daí mais os treinos específicos do jiu-jitsu. A gente pega e vai para a aula de jiu-jitsu também, treina os golpes, faz as lutas também. Então isso tudo é praticamente todos os dias da semana, o treino físico e 2 vezes, 3 vezes na semana o treino de jiu-jitsu. Olha só, realmente é religioso isso para você, né? Tem que ter essa rotina de treinos, alimentação também, né? Alimentação. Você se cuida muito com a alimentação? Sim, a alimentação, ela é baseada no período diurno, de bastante proteína e média quantidade de carboidrato, e o noturno mais o carboidrato e a parte de gordura, justamente para você ter a recuperação muscular. É um hábito já isso para você? Se tornou um hábito. Se tornou, né? Sim. Algo que você leva, porque isso acrescenta muito, não só para você ser um campeão, mas também para a sua saúde, né? Para a sua vida, seu bem-estar. Isso aí é algo que só acrescenta para você, né? Exatamente. E é o tipo da coisa, além de você ter um ganho de saúde, profissional também, porque, querendo ou não, as pessoas que trabalham dentro das forças de segurança,
A arte marcial, as técnicas que você tem no jiu-jitsu, no aikido, elas são fundamentais para você desempenhar o seu papel dentro da segurança pública. É igual eu falo, todas as artes marciais são boas, mas se eu for um campeão de Muay Thai, por exemplo, quais são minhas ferramentas? É o soco, é a cotovelada, é o chute, só que isso, para mim, algemar uma pessoa, como que eu vou usar esse soco, essa joelhada, esse chute para algemar uma pessoa? Como que eu vou conter aquela pessoa? Eu vou ter que ser contundente, eu vou ter que usar o que eu sei. Vai surtir efeito? Ele vai levar um soco na ponta do queixo, vai cair desmaiado e você vai algemar. Só que como que fica isso perante a sociedade? Sim. Mesmo você, às vezes, estando no seu estrito cumprimento do dever legal, mas a forma que você aplica a técnica que você tem, né, você vai ser visto como uma agressão. Você está no estrito cumprimento do dever legal, mas e é aquilo que às vezes a pessoa tem, porque ela aprendeu aquilo. Sim. Aí vai surtir um efeito negativo, uma opinião negativa. Então, eu falo que todas as artes marciais são boas, mas o jiu-jitsu e o aikido são as melhores para a força de segurança, porque justamente ela consegue mobilizar, conter, fazer a torção para você pegar e subjugar aquela pessoa e com o menor impacto possível e causar a menor lesão possível, você consegue cumprir o seu estrito dever legal. Olha que maravilha. Alexander, e como é ser exemplo? Eu acredito que hoje, né, você se olhar e falar, nossa, eu sou um exemplo positivo para tantos jovens e tantas crianças que estão aí se espelhando em você. É uma responsabilidade muito grande? É uma responsabilidade. E isso é importante porque a gente tem mais ou menos uns 15 dias atrás, eu fiz um curso muito bom também de polícia comunitária. Né? O curso foi feito, a segunda edição dele, só tem 80 pessoas no Brasil que fizeram esse curso. E ele é um curso que ele pegou o modelo que está dando certo dentro das forças de segurança do Brasil inteiro, os melhores projetos, as melhores ações que visam essa filosofia da polícia comunitária, que é você estar mais junto da população, você ouvir a população. Então ele pega toda essa filosofia, mostrou os projetos e você vê que o que está dando certo em diversas áreas do país é justamente isso. Infelizmente, hoje, as nossas crianças e jovens, eles são pobres de boas referências. Infelizmente. São poucas pessoas que eles pegam e conseguem ter boas referências, e tanto de costume, como de moral, como de princípios, e falta isso para essas crianças. Então, quando você se dedica a uma arte marcial e você tem uma vida que ela possa ser seguida de uma forma ou outra. Todo mundo é falho, mas você naquele cotidiano seu, você consegue seguir uma vida que às vezes a pessoa fala, legal, eu quero seguir por esse caminho. Sim. E às vezes o que nos surpreende é que às vezes não é só criança. Tem diversas pessoas Com certeza. Diversas pessoas, até adultos, pessoas com 30, 35 anos, que já um senhor de 47 anos, quase 48. Um jovem senhor, tá muito bem. Aí ele tá com 37 anos, só que ele tá com a aparência de ter 50. Sim. Tem o físico de uma pessoa de 50, 50 e poucos. Então, isso daí motiva essas pessoas também a procurar ter uma vida mais saudável, amigos, praticar a atividade física. Muitos amigos eles até perguntam, o que você come de manhã? Como que você faz? O que você come à noite? E eu pego e falo tranquilamente, não tem segredo nenhum, né? E a única coisa é que não pode enjoar de ovo. Alexandre, mas você está muito bem, viu? Não te daria 47, Obrigado. Jamais. E é tão bom, né, você ser esse exemplo, mostrar para as pessoas que a gente precisa ter essa preocupação com a sua saúde, ter uma atividade física. É que as pessoas falam, atividade física, todo mundo acredita que é só musculação, academia, que eu acredito que faz parte da sua vida também, até pelo seu porte físico, mas adotar uma arte marcial, por exemplo, já é transformador, né? E vai te dar aí também essa saúde, essa vitalidade, essa longevidade e também esse bem-estar que proporciona muito, né? Você praticar um esporte ou uma arte marcial. Tanto a arte marcial para crianças, jovens e adultos, ela é excelente.
Eu falo que é para a pessoa que já passou dos 30 anos, além da arte marcial, ela tem que praticar também uma musculação, uma calistenia, exercícios que vão fazer com que ela tenha um fortalecimento muscular também, justamente para que quando ela estiver na arte marcial, ela acabe não tendo ou evitando algumas lesões. Então ela tem que ter o fortalecimento. É associado, então. É associado. Você tem que ter esse fortalecimento do corpo, não só na hora da luta, na hora de praticar arte marcial, como antes também, até mesmo para te preparar. Isso é como se fosse níveis que você vai subindo. O jovem, o adolescente, às vezes não precisa, porque ele tem lá toda a sua juventude, tá bem mais fácil. Mas quem passa dos 30 tem que ter essa parte da musculação ou de exercícios de calistenia, justamente para melhorar a quantidade de massa muscular e você evitar ter lesões quando você estiver lutando também. A gente precisa se ajudar também, Sim, né? Trazer claro. isso para a nossa vida, fazer uma musculação. Sim. Alexander, você está indo participar de um campeonato mundial? Exatamente. Agora, no dia 24 de novembro, começa o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Brasileiro, né, em São Paulo, no Ibirapuera. É um dos maiores campeonatos que acontecem no Brasil, né, onde participam diversos países e a maioria dos atletas de todos os estados também vão lá para conseguir lutar por essa medalha. Olha, isso é expectativa. Então, eu já trouxe a medalha de ouro agora do brasileiro e por incrível que pareça, às vezes que eu saí em segundo lugar, terceiro no brasileiro, no mundial eu consegui a medalha de prata e medalha de ouro, melhor que a no brasileiro. Daí o pessoal pergunta, mundial, por quê? O Brasil é o celeiro dos melhores atletas do jiu-jitsu. Às vezes vem pessoas de fora, só que elas não são tão boas como os atletas do Brasil. Tem tradição mesmo no jiu-jitsu, né, o Brasil? Tem tradição e os maiores atletas são do Brasil. Então, às vezes, o campeonato mundial às vezes se torna até mais fácil que o próprio campeonato brasileiro. Então, a expectativa é a gente conseguir trazer uma medalha de ouro, lógico, nunca é fácil. Você sempre tem uma luta antes de chegar lá, né, uma luta toda antes de chegar lá. Quando chega lá, você também tem que ter a luta com a balança, que tem que estar com o peso exato, não pode exceder nem 10 gramas acima do peso da sua categoria, né? Hoje você está em que categoria? Eu estou no peso pesado. Peso pesado. Isso, que vai até 92 quilos, mas eu estou tranquilo, estou com 86 quilos. Tá sobrando, né? Tá sobrando, justamente para ficar tranquilo. Então, aí a expectativa é que a gente consiga uma medalha de ouro novamente ou pelo menos subir no pódio para estar representando nossa cidade de Várzea Grande, nosso estado de Mato Grosso e a Guarda Municipal, que eu sempre que eu vou, eu levo, tem até fotos minhas no Instagram, eu levo a bandeira de Várzea Grande, a bandeira do estado de Mato Grosso para representar nosso estado e nossa cidade. Olha que maravilha, nós estamos aqui na torcida, viu? Eu que agradeço, obrigado. Alexander, e você está tendo apoio para esse feito que você vem fazendo, levando o nome de Mato Grosso, da cidade de Várzea Grande? Como é que está o apoio a esse seu trâmite aí no jiu-jitsu? A gente tem um apoio praticamente constante no meu médico, né, o Clever, né, na Visualité, a Vitale Farmácia de Manipulação, né, e também a gente tinha o apoio de alguns outros apoiadores. Só que esse ano esses apoiadores não estão bem orçamentariamente. Olha e a gente está no limite ali para participar, tirando o dinheiro do bolso para poder participar, porque a gente perdeu esses outros 2 patrocinadores, mas a gente está na luta aí e vendo, quem puder nos ajudar, né, qualquer quantia ajuda, né, mas é só R$100 ou R$50 ou R$10 que seja, já ajuda com a nossa participação lá. Existe alguma vaquinha, alguma conta já que você está disponibilizando? Quem quiser contribuir com essa sua ida para participar do campeonato? Eu estou divulgando o meu Pix, né, que é o número do meu celular. Vamos colocar aí, então. Quem puder colaborar, qualquer quantia é bem-vinda e vai com certeza nos ajudar a chegar mais próximo do pódio. A gente precisa, né, dar esse apoio a um atleta como você, tão comprometido e dando esse exemplo maravilhoso. Alexander, eu estou muito feliz de te receber aqui. Eu quero aproveitar e fazer um convite para você retornar
E eu quero falar sobre a Guarda Municipal de Várzea Grande, que você tem muita experiência sobre isso. Nós estamos com um tempo estourado já hoje, mas eu quero muito conversar com você sobre isso. Podemos? Podemos, sim. Então está feito o convite, eu espero você novamente aqui, trazendo informação, conhecimento, essa sua fala fácil, né? Que você se comunica muito bem. Obrigado. E eu tenho certeza que os telespectadores adoraram sua participação. Então está feito o convite, eu te aguardo aqui novamente. Obrigado, eu que agradeço e estamos à disposição. Muito obrigada, até a próxima. Até a próxima. E o nosso programa de hoje continua na sequência, um bate-papo maravilhoso falando sobre Novembro Azul. E a partir de agora o bate-papo é interessantíssimo. Vamos falar sobre um assunto que é de utilidade pública e para isso contamos com a presença de dois grandes profissionais da medicina, Dr. Bruno Ehringer, oncologista clínico, e Dr. Felipe Bouré, urologista, que estão aqui ao meu lado. E eu agradeço muito, Dr. Felipe, Dr. Bruno, por estarem aqui nos dando esse privilégio de poder bater um papo falando de saúde do homem, falando de câncer de próstata, que eu acredito que salvamos muitas vidas com um bate-papo assim de alto nível. Então seja bem-vindo mais um ano, né, doutor Bruno? Sim, obrigado pelo convite de novo, todo ano, né? Obrigado, Felipe, vir aí também, sempre o nosso convite. Essa Muito bom. dupla Obrigado, maravilhosa. eu que agradeço pelo convite. Ano passado estavam aqui também, falamos sobre o Novembro Azul, né? E esse ano, novamente. Eu gostaria de iniciar falando na questão da conscientização, da prevenção. Como é que está, doutor Bruno, esse cenário? Olha, pelo menos, para o meu lado, graças a Deus, cada vez mais os homens estão perdendo aquela sexualização do ato médico do exame e já preocupando com a sua própria saúde. Então, eles têm procurado, sim. É obviamente que o lado do Felipe, que ele é o urologista, Sim. é a porta de entrada desse paciente, é muito mais do que eu. Mas a gente acaba percebendo alguns que vêm perdidos e vêm antes no oncologista. Existe isso, né? Não sabe qual Sim, profissional exato. buscar. Não interessa, né? Procura alguém que vai dar, a gente dá fluxo, dá caminho. Importante Isso é tem procurar o melhorado. atendimento. Precisa ter essa atitude, né, doutor Felipe? Exato, ter a Doutor atitude Felipe, de buscar. o senhor é urologista. O homem, ele já está quebrando esse preconceito? Já está se preocupando com a sua saúde? Já, a gente vê cada Olha que vez coisa mais boa. homens procurando atendimento urológico, né? Homens que até um pouco antes a gente tem a idade para começar a fazer o rastreio do câncer de próstata, alguns se preocupam e começam até um pouco mais precocemente. Olha que Então maravilha. esse trabalho de conscientização dando certo. O homem, ele foi criado para ser forte, para trabalhar, então eu acredito que ele foca muito nisso, gasta a sua energia nisso e acredita que talvez cuidar da sua saúde seja uma fragilização, é mais ou menos por aí, doutor? Alguns vêm talvez com uma fraqueza, né? Sim. Outros têm medo, né? Sim, Tem é verdade. aquele papo do cara mais velho, não, quem procura acha. É isso, eu Né? falei algumas vezes isso. Geralmente os mais velhos, né? As gerações, normalmente os mais velhos. eles falam, olha, quem procura acha. Mas na realidade, a gente precisa fortalecer essa questão da prevenção, né, doutor? Exato. O importante é porque o princípio do Novembro Azul é porque o câncer de próstata é uma doença silenciosa, né, na maior parte das vezes. Então, quem procura acha, a gente quer achar na fase mais inicial e tratar tendo mais chances de cura, né? Doutor Felipe, nessa questão sobre chances de cura, no caso do câncer de próstata, as chances são grandes, falando em porcentagem? Sim, quando você diagnostica e trata o câncer na fase inicial, as chances de cura chegam a 90%. Olha que maravilha. A gente precisa reforçar essa informação para quebrar esse preconceito, né? Exato. Os homens precisam ter a mesma rotina que as mulheres têm. Sempre ir ao urologista, a mulher sempre vai ao ginecologista, pelo menos uma vez a cada 6 meses. Nós somos criadas assim. Acredito que é essa a questão, né, doutor Bruno? Não só a chance de cura, o efeito colateral, que é o mais temeroso pelos homens, que é a impotência, pelo tratamento, também diminui muito a chance de acontecer se é pega numa fase inicial, que é facilmente abordável, não precisa fazer uma cirurgia ampla. Então, tudo favorável, não só ao medo da impotência e outros efeitos colaterais do tratamento, mas como a chance de cura, né? Muito fácil, Olha, se cura quando o tumor é inicial.
Que maravilhoso isso que o senhor falou. Então, essa questão do diagnóstico precoce, ele evita essas sequelas? Sim, facilita as opções de tratamento, simplifica, na verdade, né? Às vezes nem envolve a oncologia clínica, né? Quando tá nem chega até o senhor? Chega comigo. E olha só. a sobrevida é altíssima, né? A chance de cura é muito alta. Doutor Felipe, tem muitos casos, então, que não precisa nem acionar um oncologista clínico? Tem vários casos. A gente tem um arsenal de ferramentas para tratar o câncer de próstata relativamente amplo, né? Desde a cirurgia, a radioterapia, tratamento hormonal, em alguns casos a quimioterapia. E o que a gente vai utilizar para tratar depende muito das características desse tumor. O câncer de próstata é uma doença que pode se apresentar de diversas formas. Entendi. Então, quando a gente pega esse câncer na fase mais inicial, não sendo um tumor muito agressivo, às vezes a gente consegue fazer uma cirurgia curativa e parar por ali. No caso da cirurgia, eu lembro que da última participação do doutor, nós falamos um pouquinho da cirurgia robótica. Sim. Tivemos inovações, tem novidades em relação à cirurgia robótica? Sim, a cirurgia robótica evoluiu muito? A cirurgia robótica tem evoluído bastante, né? Tanto tecnologicamente como tecnicamente. Né? Então, cada vez vem se desenvolvendo técnicas para preservar mais as estruturas, né, no entorno da próstata e minimizar esses efeitos colaterais que o Bruno trouxe para a gente. Né? As duas complicações mais temidas do tratamento do câncer de próstata são a impotência sexual e a incontinência urinária. Né? Então, diagnosticando precocemente, tratando precocemente e utilizando, né, ferramentas modernas, a gente consegue tratar e minimizar esses riscos dos efeitos adversos. Existe uma atualização de um ano para cá sobre cirurgia robótica, que já chegou em outro hospital, então já temos 2 hospitais fazendo cirurgia robótica e está chegando o terceiro no Hospital do Câncer, está chegando também cirurgia robótica. Que maravilha! Entendeu? Então é uma tendência que daqui para frente agora a gente vai conseguir deslanchar isso. Não vai depender só de São Paulo, Rio de Janeiro, essas coisas para conseguir acontecer. Como é que reduz o custo, né, doutor, também? Reduz custo porque reduz tempo de internação, complicações, que você também geram custos para poder reverter essas complicações, aumenta a chance de cura, aí evita terapias acessórias à tentativa de cura, é só benefício. Reduz o custo do deslocamento também, né? O paciente não precisa ir lá. Trata perto de casa, fica perto da família durante a recuperação, é muito mais tranquilo. Né? Olha que maravilhoso. Doutor, sobre essa questão das sequelas, diríamos assim, no caso de uma cirurgia, eu tive uma curiosidade. No caso de acontecer uma sequela, uma incontinência urinária, uma impotência, é reversível? Pode ser reversível. Pode ser? A gente se preocupa bastante de ter esses efeitos adversos, mas tem muitas coisas para fazer também para poder tratar. Né? O tratamento da impotência sexual, né? Desde tratamento medicamentoso, até cirurgias para poder melhorar em alguns casos. E a incontinência urinária também, né? Tem a opção de fazer a fisioterapia do assoalho pélvico, que melhora muito a incontinência, né? E nós temos aqui em Mato Grosso também disponível a cirurgia do esfíncter artificial. Né? Em último caso, é uma opção para tratar a incontinência urinária mais grave, né? Mas, felizmente, é uma complicação que a gente não precisa tratar com muita frequência. Olha, que maravilha, né? Ainda mais fazendo a prevenção, né, doutor? Exato. Aí que reduz mesmo esse risco. Doutor Bruno, eu gosto muito de conversar com o doutor Bruno em relação a essa questão de prevenção e em relação aos exames que é a dupla também, né, que detecta o câncer de próstata, que é o exame de toque e o PSA. Sim. É isso? O de toque e o PSA, são em conjunto. São, é uma dupla que tem que sempre ser mantida depois dos 50 anos de idade para todo mundo, todos os homens, né? Sim. E, eventualmente, isso não é só para diagnóstico precoce e chance de cura, né? Isso já faz parte do exame de estadiamento. Se existe o câncer lá no toque, obviamente já gera a indicação da biópsia, mas você já também consegue fazer um estadiamento de quanto avançado é aquela doença, para você já desencadear uma conversa com a família, de que não pode ser... Né? Lembra que a mulher que leva, é a esposa que leva aquele patriarca para poder fazer os exames, com muito desespero, contragosto dele, mas enfim, quando você já consegue pegar nessa primeiro contato que existe uma gravidade, que precisa ir além, que não pode fugir, não é para deixar daqui a 3 meses, 6 meses,
Isso é muito importante. Doutor, eu lembro que nas últimas entrevistas com a sua participação sobre esse mesmo tema, que é o Novembro Azul, o doutor falou sobre a sexualização do exame de toque. Sim. Que é algo que, na realidade, não deveria acontecer, porque é um exame, né, médico, então é algo que acaba impedindo que os homens queiram ir fazer essa prevenção e ir fazer o seu exame. Mas pelo que eu entendi, como o doutor Felipe falou aqui, a sexualização tem mais a ver com não fazer, né? Porque daí ele realmente pode ficar impotente. Então, ele deve fazer o seu exame de toque. Tem a sexualização daquele dogma que vai perder a masculinidade. Sim. Um exame físico. É igual ele perderia se ele não fizer, né? É igual fazer o exame da barriga, é igual fazer o exame do pescoço, da cavidade oral. É um exame médico. Exatamente, para o médico não tem diferença alguma. Exato. E a próstata tem uma anatomia fantástica, que ela é um órgão interno extremamente difícil de ser acessado de forma cirúrgica, pequeno, dá esse problemão danado no mundo inteiro, mas ele é muito fácil de ser tocado ao exame físico sem abrir uma barriga, sem fazer. Então, assim, o exame físico da próstata é uma coisa que parece que foi Deus que colocou daquele formato para ser fácil. Que perfeição, porque é um órgão que dá um problema de saúde muito grave no mundo inteiro para todos os homens. E é fácil de ser acessível, ele é facilmente acessível no exame físico. Doutor, e a detecção através desse exame também pode detectar outras patologias, né? Sim, né? Lembrando, pode, também. A hiperplasia prostática benigna, que é o vilão de todo homem com maior idade, nem é um maligno e causa uma qualidade de vida muito ruim. Hiperplasia? Hiperplasia é o aumento benigno da próstata, né? Na verdade, é até mais frequente do que o câncer. Tá? Olha só. O câncer de próstata acomete 1 a cada 9 homens. A hiperplasia é ainda mais comum, né? E apesar de ser uma hiperplasia benigna, né, como é o nome, não quer dizer que ela não cause problemas, né? A hiperplasia benigna, ela causa dificuldade para urinar, né? O paciente precisa de idas frequentes ao banheiro, pode ter sangramento urinário, necessidade de acordar à noite para fazer xixi. Não, e tem um contexto muito mais à frente, que é o comum da gente encontrar o paciente já com insuficiência renal crônica, tendo indicação de entrar em terapia de diálise para o resto da vida. Entrou em diálise, são poucos anos que ele vai passar livre de doenças cardiovasculares, porque o processo acaba levando a doenças como infarto, AVC. Então, assim... Então, é uma doença benigna que causa problemas gravíssimos. É uma evolução, no caso, daí, a insuficiência renal da hiperplasia? Sim, é a obstrução da via final da diurese, né, do ato miccional. Então, fica tudo represado para cima e o rim vai sofrendo, né? Olha só! E é benigno, né? Uma doença benigna que... E o toque retal... E o PSA também ajuda a diferenciar, né? Isso aí já... Na questão da hiperplasia, falei certo? Hiperplasia. A indicação para começar a fazer o exame de toque, o PSA, é com a mesma idade do de próstata? Com a mesma idade. Com a mesma idade. É com a mesma idade. Ou se o paciente passar a apresentar sintomas mais cedo. E acontece? Né? Pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. A mesma coisa do câncer de próstata também, né? Existem casos, embora raros, de pessoas, de homens, na faixa dos 40? Sim, até menos? É bem raro ter câncer de próstata com 40 anos ou menos. Nessa idade estaria mais associado a algumas mutações genéticas, né? Que não são tão comuns. Mais frequente é passar a ter o risco de câncer de próstata a partir dos 50 anos, né, ou a partir dos 45 para aqueles que têm histórico familiar. Sim. Né, pais, tios, irmãos, pessoas com ascendência da raça negra, e a gente sabe que a obesidade é um fator muito importante também no câncer de próstata. Para todos os tipos de tumores, a gente tem o cigarro como um grande vilão. Como né? sempre, né? Tabagismo. Tabagismo. Ele no sempre câncer está de ali. próstata, não é Não um é fator assim? de risco. Tá? Não é um fator de risco, mas surpreendentemente a obesidade influencia muito. Tanto no câncer de próstata como na hiperplasia benigna. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho, mas já fique de olho no trechinho do próximo bloco. Doutor, na questão dos tratamentos, que não são cirúrgicos, temos aí alguma novidade, alguma evolução? A Elga sempre me botando em perguntas difíceis, né? Então, o que a gente tem visto que está saindo em alguns assuntos, alguns papers atuais, é uma vacina de uma pesquisa brasileira
Olha que só. acabou de ter aprovação no FDA nos Estados Unidos para começar a fazer pesquisa em humanos lá. Aqui já teve pesquisa em humanos, positivo, fase 1, fase 2. Vai entrar um estudo em fase 3. Essas fases são as fases de comprovação científica, né? Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso e muito informativo sobre Novembro Azul. Doutor, na questão dos tratamentos, que não são cirúrgicos, temos aí alguma novidade, alguma evolução? A Elga sempre me botando em perguntas difíceis, né? Então, o que a gente tem visto que está saindo em alguns assuntos, alguns papers atuais, é uma vacina de uma pesquisa brasileira. Olha que só. acabou de ter aprovação no FDA nos Estados Unidos para começar a fazer pesquisa em humanos lá. Aqui já teve pesquisa em humanos, positivo, fase 1, fase 2. Vai entrar um estudo em fase 3. Essas fases são as fases de comprovação científica, né? Muito se falou na época do Covid, como olha, está faltando comprovação científica nisso aí. Sim. Vai virar jacaré, aquelas brincadeiras à parte, mas não estavam erradas. O fase 3 da oncologia ele é fundamental para comprovar realmente que está melhorando o câncer, que está diminuindo a mortalidade, está aumentando a sobrevida e a chance de cura. Então, vai começar a fase 3 de uma pesquisa de vacina brasileira. A vacina é um termo meio incorreto para isso. É como se fosse uma terapia. CAR-T-cell, que tanto se falou o ano passado para linfomas e leucemias, é parecido. Você não precisa fazer uma alteração genética tão forte, não é no linfócito do doente que é retirado. Você retira e você apresenta antígenos ao seu linfócito que foram construídos e injetados. Então, a vacina não é tão... não é uma prevenção primária como toda vacina é. Pólio, vacina antirrábica, essas coisas. Não é uma prevenção primária. Você já tem a doença e aí você vai tratar a doença com as suas modalidades e também vai aplicar essa vacina. Pelo que eu vi, em conjunto. Em conjunto, pelo que eu vi dos estudos que foram publicados dessa pesquisa brasileira. E eu acredito que daqui a 3 anos está sendo comercializado isso. Nossa, que maravilha! Vai ser uma novidade, que você perguntou de novidade. Sim, sim, claro. Isso, né? É porque a oncologia, ela é muito acelerada, né? Sim, as constante novidades. evolução. Isso é muito maravilhoso, né? Para nós que estamos aqui sempre cheios de esperança de trazer o câncer, tirando aquela sentença de morte em vários tipos de cânceres que tem hoje. A gente já pode falar assim, doutor? Sim. Que não é uma sentença de morte? Não é para câncer de próstata ainda Câncer mais, de porque próstata. você pode ter aquele quadro grave que já passa lá com o Felipe já com metástase, aí o Felipe já vê que está cheio de metástase, espera aí que eu vou te encaminhar para o oncologista clínico, para ele que vai tratar. Esse paciente, não necessariamente, ele vai morrer de câncer, inclusive de próstata. Depende dos fatores que a gente falou, que são o resultado da biópsia, qual é o tipo de câncer de próstata, o valor do PSA, o quanto que está espalhado dentro da próstata, pelo toque retal, pelos exames de imagem que se faz, qual é a expectativa de vida desse paciente, se ele tem outras comorbidades ou não. Então tem uma série de fatores mais importantes. Pro câncer de próstata, não necessariamente ele morre pelo câncer. Então, sem contar os novos remédios, né? Que já estão lançados e eles vêm sendo pesquisados para entrarem cada vez mais cedo no arsenal de tratamento. Então esses remédios eles têm funcionado muito bem. Para o câncer de próstata, gente. Tem que ser bem claro que é para isso. Sim, mas é uma notícia maravilhosa, né? Sim. Doutor, nessa primeira avaliação que o senhor faz, tendo um diagnóstico positivo, às vezes pode ser que você nem venha fazer um tratamento, nem mexa nesse câncer. Existe casos assim? Existem casos assim. O câncer de próstata, como a gente falou, ele não é uma doença com uma apresentação única, é uma doença muito heterogênea. E tem casos que são tumores tão pequenos, de tão baixo grau de malignidade, que nos permite fazer um acompanhamento da doença. Entendi. Né? O paciente que não vai precisar, num primeiro momento, passar por cirurgia, radioterapia, né, quimioterapia. Mas é importante que esse paciente seja acompanhado. Um monitoramento. Monitoramento. Em algum momento da vida pode ser que ele precise fazer o tratamento. A ideia, isso se chama vigilância ativa. A ideia é que fazendo vigilância a gente não perca o segmento desse paciente
mas que caso ele precise fazer o tratamento mais para frente, o benefício é que ele evitou por alguns anos os efeitos colaterais do tratamento. Entendi. Doutor, no último bate-papo, doutor Bruno, o senhor levantou a questão que eu achei muito interessante também, e eu acredito que chama a atenção dos nossos telespectadores, que é a questão da idade cronológica e fisiológica, né? Em muitos casos, você leva o que está lá na letra da lei lá da medicina, que fala de idade. No caso, Sim. 75 anos, que o doutor falou. A literatura ensina a literatura, a isso. pesquisa, a triagem, a prevenção primária, enfim, a literatura fala 75 anos em diante não precisa mais ficar fazendo toque retal e PSA. Eu acho isso uma completa bobagem. Nós vivemos uma outra realidade. Né? Mas existe um fundamento disso, existe para não acontecer os exageros, né? Aquelas pessoas, aqueles senhores já acamados, e as famílias querendo se preocupar com câncer de próstata, e ele já teve 3 acidentes vasculares cerebrais, já teve 2 infartos, ele já está com outros problemas de saúde graves. Não, esse paciente não é para se preocupar com o câncer de próstata, né? Sim, mas os nossos idosos estão diferentes agora, né, doutor? Os nossos idosos fazendo caminhada, fazendo Sim. academia, fazendo ciclismo, natação, esses aí não são nem considerados octogenários, né? Não, eles têm uma idade fisiológica de 70 a 65 anos. Então você tem que ir pela idade fisiológica e não pela cronológica. Sim, eu acredito que isso aí vai se acentuar muito daqui para frente, nessas gerações que estão aqui envelhecendo, entrando para a terceira idade agora, né? Existe uma diferença muito grande em relação à saúde dessas pessoas, né? Elas estão inteiras, totalmente dispostas e essa abordagem na questão da prevenção é diferenciada, né? Sim. Precisa continuar fazendo esses exames e fiscalizando se existe alguma doença. É interessante a multidisciplinaridade para o câncer de próstata por causa disso, né? Você vê doenças que são muito graves, iniciais, mas não necessariamente precisam nem de iniciar tratamento. Doenças que são localizadas, mas você precisa urgente de um tratamento. Então, o espectro é mais amplo do que, por exemplo, um câncer de mama. Câncer de mama, a mulher com certeza não estará mais entre nós daqui a 5 anos se não tiver um tratamento. Sim. O câncer de próstata não é assim. Então você tem que ter um acompanhamento de vários profissionais para conseguir estadiar melhor a gravidade daquela doença e tomar as definições. O diagnóstico passa desse tempo de 50 a 75 anos, os casos que são mais cedo para fazer essa rotina, justamente para você conseguir pegar boa parte dos pacientes que iriam falecer daquela doença, né, ou que teriam um problema grave. Então, por isso que existe essa doutrina do tempo para começar e o tempo para terminar, mas não necessariamente é desse jeito. Falando agora de Novembro Azul 2024, como é que estamos em questão das estatísticas? Ainda são crescentes do câncer de próstata, doutor Felipe? Ainda temos, infelizmente, estatísticas alarmantes com relação à mortalidade do câncer de próstata, né? Como é uma doença muito prevalente, a estimativa é de que a cada ano vão surgir 70 mil novos casos de câncer de próstata, né? E a cada 100 mil pessoas, 100 mil homens, 15 vão morrer do câncer de próstata, né? Não é uma estatística tão animadora, tão né? Animadora. Sim. Todo ano isso. Todo ano. Todo ano. E o que na visão do doutor, por que não reduz esses números? Todo ano, geralmente, todo ano a gente está em uma crescente. Tem a ver com a expectativa de vida, ou tem a ver mais com a questão de que os homens não estão fazendo a prevenção, não estão fazendo os exames? Todos esses fatores todos esses fatores em conjunto? É o preconceito que ainda existe do homem que ainda se recusa ou atrasa a procura dos exames de saúde, né? É lento ainda, né? É lento, ainda um pouco lento. A população envelhecendo, a gente sabe que com o aumento da idade vai aumentar a incidência do câncer de próstata. Sim. Né? E não temos como fugir dos fatores genéticos, né? Aqueles casos que são realmente vão iniciar já um câncer mais grave com um início abrupto.
né? Isso, infelizmente, é algo que a gente não tem como contornar. Temos que fazer a nossa parte, né? No caso das mulheres, incentivarem os pais, os maridos, os filhos a buscarem um profissional, né? Terem essa rotina com um profissional de saúde. E os homens, né? Fazer por eles e por quem você ama, né? Você precisa também, tem muitas, no caso do pai, a gente sempre coloca como referência, ver que os filhos estão aqui, né, que amam, que quer passar mais tempo, quer que ele viva bem. Eu acho que é a questão do viver bem, né, doutor? Sim, o interessante também de ter o Novembro Azul, de conseguir levar esse patriarca, né, para poder fazer... todo mundo juntar lá, olha, vamos! Junto, é que a hora que a gente pega ele, aí a gente, além de fazer os exames de prevenção do câncer de próstata, que é o motivo para terem conseguido convencê-lo aí, a gente acaba fazendo o resto também. Né? Com certeza, que existem outras doenças, né, que precisam também dessa prevenção e desse tratamento. Arrastar para o urologista, faz o combo já da saúde. Já. Sim, mas a campanha Novembro Azul, como sempre, muito válida e tendo um impacto positivo nessa transformação, doutor? Sim, naquela pergunta dela dos números de incidência e mortalidade, a incidência só aumenta, né? Parece que a gente está enxugando gelo, né? Meu Deus do céu. Sim. Não, mas é porque aumenta-se a consciência, aumenta-se a procura e aí você aumenta o diagnóstico. Mas esses pacientes acabam curando mais. Então a mortalidade, apesar de números absolutos, 70 mil, mas são 15 mil mortes, não sei o que. Calma. Mas também vem aumentando o diagnóstico e a mortalidade não está aumentando igual. É diferente do câncer de pulmão, né? Que aumenta o diagnóstico, aumenta a mortalidade junto, pela dificuldade intrínseca da doença. Mas o câncer de próstata não, aumenta-se o diagnóstico, mas diminui a mortalidade, apesar de números altos. Por que números altos? Porque todo homem vai ter se envelhecer, né? Todo homem vai ter. São estatísticas que sofrem muitos vieses, né? Exatamente. Entendi. Mas olha, doutor Felipe Bouré, olha, eu fico muito feliz de ter esse privilégio de poder, não venha só uma vez por ano aqui no programa, doutor. Faça igual o doutor Bruno nos dá esse privilégio, sempre vem aqui discutir outros temas, que eu acredito que é um propósito da profissão de vocês também como médicos, né? Transmitir esse conhecimento que tantos vocês buscaram para que salvar vidas, né, doutor? Eu acredito que resume a isso. Você fazer aí, trazer essa saúde para as pessoas, aumentar a expectativa de vida, esse bem-estar, viver bem. Prolongar a vida. Prolongar a vida, com qualidade perfeito. De vida, dando chance para você viver, ser feliz, corrigir problemas, pedir perdão, é só felicidade. Lembrando, né, que a saúde, ela opera em todas as esferas, né, espiritual, mental, emocional e física. Sim. O doutor sempre pontua aqui. Então, doutor, venha mais vezes aqui ao nosso programa, viu? E obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Doutor Bruno, como eu já falei, o doutor Bruno sempre nos dá esse privilégio. Agradeço mais uma vez a sua participação, falando sobre esse tema muito importante e para esse público, né, que é um pouco resistente. Então, vale muito a pena a gente trazer em pauta o Novembro Azul. Sim, o programa podia botar uma foto, uma filmagem rápida de uma cirurgia robótica, né, de próstata. Olha que maravilha! Enquanto a gente está falando. Sim. Para as pessoas verem o quanto que está moderna essa situação agora, o quanto está fácil de se tratar. Olha só, foi uma evolução que realmente vai trazer uma mudança, um impacto muito grande, né, doutor, essa cirurgia robótica? Vai ter impactado bastante no nosso tratamento. Que maravilha. Doutor Felipe, mais uma vez, obrigada. Doutor Bruno, obrigada e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta. Perdeu algo, quer rever o nosso programa? Acesse o QR Code que está aí à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.